Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, do verso 1 até o verso 13. E nós vamos discorrer aqui rapidamente, dentro daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 1 diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Pode fechar a tua Bíblia. Eu gostaria que você ficasse atento agora aqui à frente. Nós estamos hoje, irmãos, conforme já anunciado, num culto cívico, num culto comemorativo, um culto de gratidão a Deus, pelos 200 anos da independência da nossa nação, que se comemora no dia de hoje. E eu buscava do Senhor uma palavra para compartilhar com a igreja, e me veio ao coração esse texto de Jeremias capítulo 29. Esse texto nada mais é do que uma carta que o profeta Jeremias enviou aos anciãos de Jerusalém, aos profetas de Jerusalém, que foram levados cativos para a Babilônia, a primeira leva de cativos que foi levado para a Babilônia, através da força, do poder de Nabucodonosor. Cerca de mais ou menos 10.000 pessoas foram levadas no ano de 597 a.C., e a palavra de Deus diz que Jeremias envia esta carta. Nós temos inclusive a referência disso, que está em 2 Reis capítulo 24, versículo 14, só para que os irmãos possam ter aí uma noção. 2 Reis 24, 14 está dito: E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Isso foi o que Nabucodonosor fez com Jerusalém no ano de 597, quando levou preso o rei Joaquim, e com ele toda a realeza e todos os nobres da cidade. Foi exatamente nesta ocasião que foi transportado também ali para a Babilônia Daniel,
né, e os seus amigos, que na Babilônia receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram levados todos aqueles que tinham profissões, os ferreiros, os carpinteiros, né, as pessoas que poderiam de alguma forma servir para a Babilônia, foram levados cativos. A palavra de Deus diz aí nesse texto que somente os pobres da terra ficaram em Jerusalém. Essa foi a primeira deportação. Quando Nabucodonosor ele faz isto, levando estas pessoas, ele nomeia um novo rei para Judá. O próprio Nabucodonosor, ele nomeia um rei para Judá. Zedequias é colocado agora como rei de Judá, pelo próprio Nabucodonosor, está no versículo de número 17 deste mesmo capítulo. Vamos ver o que diz. Que o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Então o próprio Nabucodonosor, ele impõe ali um rei para Judá, ele toma Matanias, que era tio de Joaquim, irmão de Jeoaquim, pai de Joaquim, e além do que ele muda o nome ainda de Matanias para Zedequias. Mas também a palavra de Deus vai dizer que 10 anos passados desta data, ou seja, no ano 587 a.C., Nabucodonosor volta com o seu exército outra vez. Zedequias reinava, porque ele tinha sido colocado ali como rei pelo próprio Nabucodonosor, mas Nabucodonosor faz novamente um cerco a Jerusalém com o seu exército, e ele invade outra vez Jerusalém, e Zedequias, o rei, ele foge, os seus filhos fogem, outros mais tentam fugir também, mas o exército de Nabucodonosor vai ao encalço deles, traz de volta Zedequias, este rei que está aí no texto, fura os seus olhos, mata os seus filhos decapitados, diante dos seus próprios olhos, e leva agora todo o restante de Jerusalém para a Babilônia. Essa é a segunda deportação, que acontece 10 anos antes da primeira. A primeira 597 a.C., a segunda 587 a.C. Mas é muito interessante quando você olha para o texto, quando você estuda, porque no texto anterior nós vimos que eles levaram, Nabucodonosor levou todos os grandes da terra, deixando ali apenas os pobres. Agora, na segunda deportação, ele leva os pobres, mas ele não leva todos os pobres. Fica ainda os pobres dos pobres, que depois, lá na frente, os irmãos vão se lembrar, quando Neemias recebe um primo seu, que vem visitá-lo na Babilônia, e conta o estado que estava Jerusalém, porque nessa segunda deportação, nesse segundo cerco, Nabucodonosor, ele entra na cidade, ele saqueia toda a cidade, o templo, aquilo que havia na casa real, ele leva tudo embora e ele ateia fogo, ele taca fogo em toda a cidade, em todas as casas, ele faz uma desgraça tremenda ali, mas ainda assim fica pessoas ali, o pobre dos pobres. Você fica imaginando a situação em que ficou a cidade de Jerusalém. Mas esta carta que nós acabamos de ler, que está no capítulo 29 de Jeremias, ela é enviada para os anciãos de Jerusalém, que foram levados cativos para a Babilônia na primeira deportação. Ou seja, entre estas duas deportações, 597 e 587, não sabemos precisar exatamente em que momento, mas foi exatamente entre estas duas deportações que Jeremias, o profeta de Deus, envia esta carta. E nesta carta ele diz o seguinte para os anciãos: vocês orientam o povo para que vocês construam casas, para que vocês edifiquem, para que vocês plantem suas vinhas, para que vocês comam delas, para que vocês desfrutem dela, orem pela paz do lugar onde vocês estão, orem pela paz da cidade, e não dê ouvido aos profetas que têm profetizado e dito que este cativeiro vai acabar logo,
porque o que corria, né, ali na Babilônia, através dos profetas, dos adivinhos que estavam ali cativos na Babilônia, é que isto vai passar logo, esse problema vai terminar logo, o Senhor vai nos levar de volta para Jerusalém, muito rápido. E Jeremias falou, não será assim, não deis ouvido a eles, porque eles estão falando no meu nome, mas eu não os enviei. Vai durar 70 anos este período de cativeiro. E só depois desses 70 anos, eu os visitarei. E eu então, depois dos 70 anos, os trarei de volta outra vez para Jerusalém, para Judá. Porque eu bem sei que pensamento tenho a respeito de vocês. E é um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me buscareis, clamareis a mim, eu ouvirei, e vocês me encontrarão, quando me buscardes de fato de todo o coração. Amém, irmãos? Esta é a palavra. Nós entendemos, nós sabemos, quantas vezes nós já vimos isso nas Escrituras, que isto tudo que aconteceu com Judá, isso que aconteceu com Israel, isso que acontecia na época dos juízes, de Deus permitir que o povo, o seu povo, a sua nação, vivesse subjugada, sempre foi por conta da desobediência, sempre foi por conta do pecado. Cada vez que o povo se desviava dos preceitos de Deus, das leis de Deus, das ordens de Deus, o Senhor levantava profetas, para que admoestasse o povo, para que exortasse o povo, a fim de que o povo se arrependesse, voltasse para o Senhor e o Senhor pudesse continuar abençoando o seu povo. Nunca foi plano de Deus, nunca foi projeto de Deus permitir ou imputar sobre o seu povo qualquer tipo de sofrimento. Não era plano de Deus, não era vontade de Deus, nunca foi, que o seu povo padecesse principalmente nas mãos dos seus inimigos. Mas isso só acontecia porque o povo se desviava dos caminhos do Senhor e porque o povo não dava ouvido aos profetas que Deus levantava para que levasse o povo ao arrependimento e ao conserto diante de Deus. Quando então passava este momento, quando passava esta oportunidade de arrependimento, então Deus permitia, Deus usava a vara, Deus usava o juízo, e normalmente era uma outra nação, para que pudesse subjugar o povo, não com o propósito de destruí-los, puni-los, simplesmente porque Deus queria destruí-los. Não, mas sempre com este mesmo propósito, de levar o seu povo ao arrependimento. Isso já começa a falar muito conosco. Amém, irmãos? Já começa a falar muito comigo e com você. Porque hoje é diferente, lá do Antigo Testamento, onde o Senhor levantava profetas. Hoje não é mais necessário, embora Deus tenha os seus profetas, embora Deus possa continuar e continua certamente falando através de profetas, mas hoje não é necessário. E por que não é necessário? Porque hoje o seu povo, que é a igreja da qual eu e você fazemos parte, quando eu falo eu e você fazemos parte, não é da denominação, é da igreja de Cristo, é do corpo de Cristo. Hoje nós, a igreja, temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? Temos a presença do Espírito Santo. E se eu em qualquer momento, de qualquer maneira, vier a dar um passo em falso, imediatamente eu sou advertido pelo Espírito Santo acerca disso. E você também. Amém, irmãos? Qualquer coisa que eu e você façamos e que não se harmoniza com a vontade de Deus, que não se alinha com a vontade de Deus, nós somos advertidos pelo Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para que a gente possa endireitar os nossos caminhos, para que nós possamos endireitar as nossas veredas. Essa é a razão. Mas se nós endurecermos o nosso coração, se nós não dermos ouvido à voz do Espírito Santo, se nós não mudarmos a rota, aquela rota errada que nós pegamos, aquele caminho errado que nós pegamos, certamente nós vamos sofrer as consequências daquilo.
Mas ainda assim o plano de Deus não é de que sejamos destruídos, mas que nós possamos em algum momento nos conscientizarmos dos nossos erros, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Amém, irmãos? Então este foi, o plano de Deus, e esta foi a razão desta carta que o profeta Jeremias enviou aos anciãos de Jerusalém que estavam cativos agora na Babilônia. Alertar o povo, admoestar o povo que estava lá, dizendo o seguinte: vocês vivam aí, se multipliquem, casem os seus filhos, dê marido às suas filhas, não vos diminuais, cresçam, se multipliquem, construam, edifiquem, plantem, orem pela paz da cidade onde vocês estão, porque na sua paz vocês terão paz, porque o tempo de vocês aí, disse o Senhor através de Jeremias, será de 70 anos. Nós vamos mais tarde ver o profeta Daniel buscando a Deus pela libertação do seu povo. Quando lendo a carta de Jeremias, ele descobre que o tempo do cativeiro era de 70 anos e que já estava chegando no seu final. Mas esta já é uma outra passagem, uma outra mensagem. E dentro deste texto, desta carta de Jeremias, eu extraí aqui 4 versículos que eu quero compartilhar com você, que ele fala muito conosco. Primeiro versículo de número 7, Jeremias 29, verso 7. Vamos ver o que diz ali. Jeremias 29, 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém, irmãos? Deixa esse versículo por enquanto, vamos trazer isso à nossa realidade. É verdade, irmãos, que eu e você não fomos transportados como foi os judeus de Jerusalém para a Babilônia, não é? Mas o princípio é o mesmo. Quando nós pensamos que orando pela cidade, para que haja paz na cidade, nós também desfrutaremos desta paz, então me vem ao coração que cabe a nós, os filhos de Deus, no lugar onde nós estamos, na terra onde nós estamos, e nós podemos ampliar isto, não apenas na cidade, nós não devemos orar só pela cidade. O Brasil é uma república de estados, de municípios, dos quais nós pertencemos. Nós pertencemos à cidade, nós que estamos aqui, a cidade, ao município de Botucatu, que fica dentro do estado de São Paulo, que pertence à nação brasileira. Então é responsabilidade nossa, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, orar pela nossa cidade de Botucatu, orar pelo nosso estado de São Paulo e orar pela nação. Amém, irmãos? Porque na paz da cidade vocês terão paz. Na prosperidade da cidade vocês serão prósperos. Na paz do nosso estado de São Paulo nós também teremos paz. Na sua prosperidade nós seremos prósperos. Se nós ampliarmos isso para a nação e nós orarmos, e devemos orar e temos feito isto, que a nossa nação tenha paz, nós também teremos paz. Se a nossa nação for abençoada e ela for próspera, todos nós desfrutamos disso. Amém, igreja? Então, dentro do meu e do teu coração. Nós já ouvimos isso há alguns cultos atrás, talvez alguém vá se lembrar disso, quando nós fizemos menção a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Coreia do Sul. Que lá na Coreia do Sul, a Igreja do Senhor tem por ensinamento, por comprometimento, talvez, iniciar cada culto orando pela nação. Em primeiro lugar, eles oram pela nação. E depois eles oram por todas as outras coisas. Então é muito importante que nós, os filhos de Deus, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos também esta consciência. Amém, igreja?
Tenhamos esta consciência, porque eu e você, biblicamente, nós somos cidadãos do céu, nós temos um lugar eterno na glória do Senhor, mas ainda não estamos lá, não chegamos lá, amém, irmãos? Então, se nós ainda não estamos lá, se nós não chegamos lá, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que orar, como Jeremias disse: olha, vocês não vão ficar eternamente aí na Babilônia, viu? Vocês serão tirados daí, mas não será já, não será agora. Então, enquanto vocês estiverem aí, orem pela cidade, busquem a prosperidade, busquem a paz da cidade, amém, igreja? O segundo ponto que eu quero fazer uma breve reflexão com você está no versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tenha certeza absoluta, meu querido irmão e irmã, se você está vivendo, ou em algum momento, se você vier a viver uma situação de dor, de dificuldade, de problema, você pode ter certeza absoluta que isto não provém de Deus, isso não provém de Deus, não é Deus que lançou este mal sobre a tua vida porque Deus quer realmente ver você sofrer, não. Pode ser consequência talvez, consequência talvez de qualquer falha, qualquer erro, qualquer pecado que nós tenhamos cometido, porque era exatamente isso que acontecia com o povo de Deus. Não é porque Deus acordou mal-humorado, primeiro porque Deus não acorda, porque a palavra do Senhor diz que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel, amém, irmãos? O primeiro ponto que nós temos que pensar é isso, mas dentro daquilo que nós estamos dizendo, Deus acordou mal-humorado, olhou para a terra e me viu lá, falando: eu vou fulminar esse camarada aí, só para mim ver como é que vai ser. Isso não acontece, amém, igreja? As minhas dores, os meus problemas, as minhas dificuldades, pode muitas vezes estar relacionada com os meus atos, com as minhas escolhas, com aquilo que eu faço, Mas ainda assim, ainda que porventura possa ser assim, não necessariamente também, porque Deus tem os seus planos e as suas formas, mas nunca é para o nosso mal. Eu bem sei qual o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Amém, igreja? Então, em primeiro lugar, peça ao Espírito Santo para que você possa olhar para dentro de você mesmo. Se é necessário, de repente, fazer aí um conserto, uma mudança de rota, Primeiro ponto. Mas se você olhar para dentro de si, com a ajuda do Espírito Santo, de uma forma muito honesta, como Jó fez. Jó, ele olhava para dentro dele e falava: Senhor, onde é que está o problema? Não consigo enxergar onde é que está o problema aqui. De repente, você ou eu, qualquer um de nós, qualquer pessoa, os que estão conosco na live, pode estar passando por um momento de enfermidade, pode estar passando por um momento de dificuldade, você busca sondar o teu coração, você não encontra uma razão que justifique aquilo, mas então você tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Se você está passando por uma prova, preste atenção nisso. Esses dias atrás, eu trazendo uma palavra aqui na manhã de oração, porque toda manhã de oração nós temos uma palavra, trazendo uma palavra na manhã de oração e falando a respeito deste assunto, eu disse aos irmãos o seguinte: quando o Senhor nos dá uma prova, não é para destruição, mas é para promoção. Amém, irmãos? É para promoção. Quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer uma prova para um emprego, ou enfim, qualquer coisa dessa natureza, qual é o propósito, qual é o objetivo? Você vai lá, você se submete a toda aquela prova, porque você quer ir para baixo? Não, você está em busca, de repente, de uma vaga, num cargo público, ou de repente entrar numa faculdade, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Então você está pensando sempre em subir, em crescer,
né? Ninguém faz uma prova para rebaixar, sempre para crescer. Mesmo aqueles que já estão dentro de uma empresa, né? Tem muitas empresas, e principalmente o serviço público, usa desta forma, né? Faz ali uma prova, as pessoas se submetem, e aqueles que forem aprovados serão promovidos. Então, se você está passando por uma prova, ou se você não vê, se você não encontra, né, que de repente aquilo é uma correção, é Deus te alertando para uma correção, mas você está sendo submetido realmente àquela prova, né, então você glorifique ao Senhor, porque aquela prova não será para destruição, mas sim para promoção. Amém, irmãos? Porque eu sei, diz o Senhor, quais os pensamentos que eu penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? O terceiro ponto, o terceiro versículo, está no versículo de número 12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, não é? Eu e você, todos nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos na sua palavra, nós temos essa certeza de que as nossas orações não ficam aqui debaixo desse teto, não é? As nossas orações, minha oração hoje foi melhorzinho um pouco, chegou até as nuvens. Não, a nossa oração chega diante do trono da graça. Amém, irmãos? A nossa oração chega diante do trono da graça, seja diante das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ou das nossas petições, dos nossos projetos. Nós não buscamos a Deus simplesmente porque nós estamos padecendo de algum mal. Não, você pode estar muito bem e ainda tem um plano, tem um projeto, tem algo que você quer conquistar, alcançar, realizar. Então você ora a Deus. Você não está orando a Deus porque você está com um problema, você está orando a Deus porque você tem um projeto e quer colocar na presença de Deus. Então a tua oração, ela vai chegar ao trono da graça. Mas é o seguinte, você não está com problema nenhum, por isso você não está orando, né? Você também não tem nada que você queira apresentar como um sonho, como um projeto diante de Deus, mas o teu coração está transbordando de alegria, de contentamento e de gratidão por tudo aquilo que Deus tem sido, por tudo aquilo que Deus tem feito, e você vai orar a Deus, agradecido a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. A tua oração vai chegar ao trono da graça. Amém, irmãos? As nossas orações sempre chegarão ao trono da graça. Seja um clamor, né, a Deus, seja uma petição, né, seja um projeto, né, seja uma oração de gratidão a Deus. Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vos ouvirei. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso saber que eu e você temos um Deus, né, que por conta do sacrifício de Jesus, por conta daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você, nós temos acesso ao trono da graça em qualquer hora do dia ou da noite. Amém, irmãos? Em qualquer momento. Nós sabemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não era assim. Na Antiga Aliança, os homens dependiam do sacrifício, de recorrer ao sacerdote. O sacerdote é que podia interceder, mas a palavra de Deus, através do escritor da carta aos Hebreus, diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor, que intercede por nós de dia e de noite. E por último, para nós encerrarmos, versículo 13 vai dar o resultado das nossas orações. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós buscamos, nós clamamos, nós pedimos, nós colocamos diante de Deus, e nós encontramos. Nós buscamos e nós achamos, quando nós buscamos de todo o nosso coração. É assim que deve ser a nossa oração. É assim que deve ser quando nós nos colocamos diante do Senhor. Nesta noite em especial, até por conta do propósito desse culto, orar pela nossa cidade,
orar pelo nosso Estado, orar pela nossa nação. Mas essa mesma regra serve para qualquer outro momento, ou para qualquer outra situação. Pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus negócios, pelos teus projetos. Orareis a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloque-se em pé no teu lugar.